pessoal. Nós somos o Terra Podcast. Eu sou o delegado Laércio e hoje temos a grata satisfação de receber no nosso estúdio a deputada Bia Kicis. Não é isso, deputada? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer para nós tê-la aqui nos nossos estúdios. E hoje teremos um papo, como sempre, muito descontraído. Falaremos sobre diversos temas. E para começar, deputada, eu gostaria que a senhora se apresentasse às pessoas que nos seguem, aos nossos ouvintes, porque este trabalho também é compartilhado com a Rádio Terra, então a senhora vai ser ouvida pelos ouvintes da Rádio Terra e também estará sendo, obviamente, acompanhada pelos seguidores do Terra Podcast. Maravilha, delegado. Bom, eu sou Bia Kicis, deputada federal pelo PL do Distrito Federal. Entrei no PL quando o nosso presidente Bolsonaro migrou para o partido. Antes eu era do PSL, mas todo mundo deve ter acompanhado o racha do partido, o presidente saiu, e na janela eleitoral esse ano eu também vim para o PL. Aliás, no domingo, dia 31, né, convenção do PL no Distrito Federal. E aí, então, eu me tornarei candidata. Ok. Hoje pré-candidata. Hoje sou pré-candidata. A partir desse domingo, já serei candidata à reeleição, a deputada federal pelo DF. Perfeito. Minha formação é na área jurídica, Sim. Sou advogada, fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Perfeito. E desde 2014 que eu comecei a entrar nessa batalha política, aí lutei muito pelo impeachment da Dilma, comecei a acampar em frente ao Congresso Nacional. Foi assim que eu comecei, no ativismo, na militância, até que em 2018 eu concorri pela primeira vez ao cargo de deputada federal, consegui entrar, fui eleita. Muito bem eleita, muito dicas. Bem eleita. 86.415. Para uma primeira eleição é um show de voto. Fui a terceira, né? O terceiro parlamentar verdade. Mais bem votado. Sim. E então tive essa felicidade de ser eleita no meu primeiro pleito e agora estou aí na corrida para a reeleição. E será reeleita se Deus quiser. Se Deus quiser, se os eleitores do Distrito Federal mais uma vez me confiarem essa honrosa missão de representá-los. Quero também dizer para aquelas pessoas que estão me conhecendo agora que fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Então, claro que a minha formação jurídica, também a minha formação, eu diria, como mestre de reiki, professora de meditação, me dão não só o conhecimento jurídico, como até mesmo a capacitação emocional, o equilíbrio mental, espiritual, para enfrentar essas batalhas que não são fáceis. Essa pedreira, né? Porque a CCJ sempre foi uma constituição historicamente onde os homens, né, sempre tiveram preponderância ali, sempre acharam que era um espaço deles, né, deputada? Como foi que a senhora conseguiu lidar com essa adversidade num universo tão masculino como aquela comissão? Olha, eu digo o seguinte, eu sou tudo menos uma mulher mimizenta. Então, eu encaro missões. Eu estava decidida que eu queria ser a primeira mulher a presidir a CCJ, me sentia preparada, porque tem isso. A gente tem que ousar, mas a gente tem que entender o tamanho do passo que a gente vai dar. Se a gente está preparado para a gente não se esborrachar, não quebrar a cara. Sim. Como eu sabia que eu tinha o preparo, tanto emocional como jurídico, né, político, para isso, eu fui à luta e consegui. Foi fácil? Não, não foi, mas foi extremamente gratificante. Especialmente, delegado, vou te dizer uma coisa que pode surpreender a muita gente, a muita mulher que esteja nos ouvindo. Você pensa assim, nossa, a primeira mulher a presidir a CCJ, é claro que as demais deputadas irão apoiá-los, afinal de contas, existe a bancada feminina que luta por mais espaço para a mulher na política, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, a maior adversidade que eu tive que enfrentar foram as mulheres. As mulheres de esquerda,
que achavam que por eu não ser de esquerda, por ser de direita, eu não merecia estar ali ocupando aquele cargo. Mas, deputada, aí me vem uma dúvida. Esse embate foi um embate de gênero ou um embate ideológico? Eu acompanhei a sua... Aliás, acompanho. Claro que é um embate ideológico. Ideológico. É óbvio que sim. Mas, veja, quem mais se opôs foram as mulheres, que vivem pregando que lugar de mulher onde ela quiser, que precisamos de mais mulher na política. Mas elas mesmas falavam, não, mas você não nos representa. Claro que eu não represento uma pessoa que seja do PSOL, que seja do PT, mas parece que as pessoas não entenderam ainda como é que funciona a política. O sistema de representação proporcional faz com que cada parlamentar que esteja ali tenha vindo pelo voto para representar uma parcela da sociedade. Então, eu represento, sim, com muito orgulho, com muita honra, a mulher conservadora, a mulher que batalha na vida, batalha seja para levar comida para a mesa dos seus filhos, para dar educação para os seus filhos, para ter ali uma relação de parceria com o seu marido, né, com o seu companheiro, não está em briga, não quer ser mais nem ser menos, quer estar ao lado, quer ajudar, não é? Quer claro. Cuidar da educação dos filhos, quer também se realizar profissionalmente. Essa é a mulher que eu represento. Agora, a mulher da bandalheira, que apoia a bandidagem, apoia quem rouba a nação, essa mulher eu não represento não, meu amigo. Mas há também uma questão, deputada, se eu me equivocar, a senhora vai me corrigindo aí, tá? Que é o fato da senhora estar no primeiro mandato. Além da senhora ter tido uma votação que lhe credencia, né, a estar entre os grandes políticos do Brasil, porque, como a senhora mesma falou, foram mais de 86 mil votos no Distrito Federal. Que representa 6% da votação, dos votos válidos. Então... Para você ter uma ideia, isso em São Paulo corresponde a 1.200.000 votos. Então, foi essa conta que eu fiz rápido aqui. É. Será que isso também, deputada, não deixou esse pessoal aí do contra meio enciumado? Poxa, primeiro mandato, já chega com uma votação expressiva. A senhora chegou também com uma expressão muito forte, né? Uma presença muito forte, firmando o seu espaço de maneira muito intensa. Pelas bandeiras que defende, pela sua tradição de ser uma pessoa aguerrida. Será que isso, de certa forma, também não incomodou algumas dessas mulheres que se sentiram preteridas por nunca terem ocupado esse espaço tão relevante? Não, é claro que sim, né? A gente sabe que se tem uma coisa que é muito negativa é a dor de cotovelo. Sim. Porque a gente tem que saber olhar e admirar no outro, a capacidade do outro de conquistar espaço sem passar ninguém para trás, sem dar bola nas costas, entendeu? Sim. E saber que ali tem lugar para todo mundo, tem lugar ao sol para todo mundo. Mas cada um tem que lutar pelo seu espaço. Não ficar esperando cair do céu, porque na vida nada cai do céu a não ser a chuva. Sim. Não é verdade? Verdade. O resto a gente tem que batalhar para ter. Verdade. Deputada, a senhora, pelo que eu andei pesquisando, é mais brasiliense do que fluminense. A senhora chegou muito jovem aqui. É verdade. Como é que se deu? Foi o fato do seu pai ser um militar? O que lhe trouxe a Brasília tão jovem? Delegado. Tô vendo que você fez seu dever de casa. Eu tô por dentro. Bom, eu nasci em Resende, onde fica a Academia Militar de Agulhas Negras, né? A AMAN. E por onde passam todos os oficiais do Exército. Meu pai, que era, na época, ele era capitão, ele dava aula lá Não, ele era até tenente na época, eu acho. Ele dava aula, era professor lá. E eu nasci lá, minha família do Rio. Depois nós voltamos para o Rio. Eu fiquei no Rio até os 10 anos de idade, quando meu pai veio transferido para Brasília. Então, veio a família toda, mulher, 5 filhos. Fomos criados aqui. Sim. Então, eu amo essa terra. Eu fui criada aqui. Ou seja, o sangue é mais brasiliense. Menino, eu cheguei aqui, vim morar na 102 Norte. A Asa Norte estava começando, tinha pouquíssimas quadras. E eu vi asfaltar, quer dizer, a gente brincava na terra, quando chovia era lama. E aí colocaram o piche para asfaltar, a gente brincava no piche. Minha mãe ficava enlouquecida. A hora que a gente chegava em casa, ela tinha que jogar a roupa da gente fora. Sim. Tudo cheio de piche. E criança se diverte com pouco, né? É verdade. Andava de skate, de patins, jogava bete. Olha o pessoal das antigas aqui em Brasília vai se identificar.
né? Jogava bete, verdade. brincava, andava de bicicleta, brincava muito. E foi uma vida muito boa aqui. Brasília era muito segura, era uma cidade muito segura, né? Sim. Os pais podiam deixar os filhos brincando na quadra. Sim, Asa Norte era um lugar agradabilíssimo, A Asa né? Sul também era muito Sim, boa. verdade. E a gente tinha poucos lugares para ir. Existia o quê? O Conjunto Nacional e Gilberto Salomão, mais nada, né? Mas eu cresci nessa cidade, depois fiz um NB aqui, me formei em Direito, me casei, tive meus filhos, fui procuradora do DF 24 anos, meus amigos, grande maioria era aqui do Distrito Federal. Eu amo essa terra e tenho um orgulho enorme de representar o povo de Brasília. Maravilha. Esses anos foram 5 anos de UNB, não é isso, deputada? 4 anos e meio. 4 anos e meio. A época, agora, me parece que a mudança veio em seguida, onde o curso de Direito passou a ser de 5 anos, Mas assim, né? já é porque lá, Eu como tava são nessa- módulos, você Sim. pode ir mais rápido ou mais devagar. Sim. Tem gente que demora 6, tem gente que demora 4. Eu fiz em 4 anos, 4 anos e meio. que foi um bom tempo, assim, uma boa média. A gente sabe, deputada, que as universidades, notadamente as universidades federais, dos quais eu também me orgulho de ser filho, foi lá naquelas cadeiras que eu me lapidei para a luta que exerço hoje, existe sim um clima efervescente de debate político. Muito embora, historicamente, esse debate político leve a juventude mais para uma reflexão na linha de esquerda, no pensamento de esquerda. E aí eu lhe pergunto, a sua vivência na UNB, de alguma maneira, lhe influenciou para um futuro, para futuramente exercer atividade política, ou foram momentos bem distintos? A universidade não interferiu nessa sua na formação? verdade, não interferiu. Na UNB, eu tive excelentes professores, que inclusive eram ministros do Supremo, do STJ, que na época nem era STJ ainda, eram os CRFs, e fui assessora de alguns deles depois. Sim. Então, claro, eu participava de tudo, eu até cheguei a ser do DCE também. Mas eu não tinha era mais pela farra, sabe? Sim. Pelos amigos. Eu não tinha, assim, uma inclinação política naquela época. Nem imaginava que um dia eu iria ser deputada, jamais. Tanto que eu fiz a minha carreira de uma muito mais técnica. Fui ser procuradora, adorava o meu trabalho, sempre gostei muito. Foi em 2014 que eu despertei mesmo como cidadã. Para atividade política. Para atividade política. Antes disso, eu não pensava. Sim. Então, aquela coisa da doutrinação, que é uma preocupação de todo mundo que tem a cabeça no lugar, que ocorre, sim, dentro das universidades, principalmente, já falei aqui, principalmente públicas. Sim, as federais. As federais. Obviamente que há liberdade de cátedra. O professor não pode ser podado dentro do razoável. O que ocorre muitas vezes é que ele sai desse campo da razoabilidade, apaixona-se por uma ideologia e passa a praticar o que a gente chama de doutrinação. Óbvio, a senhora, graças a Deus, não passou por esse processo na universidade. Mas isso preocupa, né, deputada? Mas é claro que isso já buscar um havia. equilíbrio, Se né? a pessoa tivesse ali buscando isso, tinha um ou outro professor, por exemplo, de filosofia do direito, Roberto Lira Filho, era totalmente de esquerda, mas eu não dava muita bola, porque eu não era voltada para isso. Eu gostava mais das matérias, era sentar lá e aprender sobre direito civil, constitucional, penal, processo penal. Eu gostava de estudar. Agora, é claro que se a pessoa tivesse voltada para a política, ela ia encontrar ali professores que poderiam seguir por esse caminho. Mas eu acho que hoje o que a gente vê começa muito mais cedo, não é só na universidade. Nas escolas, na escola fundamental, as crianças já estão sendo doutrinadas. E quando chegam na universidade, aí que a desgraça é pouco, é bobagem, né? Porque tem até um site chamado Antes e Depois da Federal, que mostra pessoas que entram na federal, pessoas arrumadas, que você vê assim, com uma aparência boa, você põe seu filho lá, você acha que ele vai estudar, quando vê, menino, ali é um criadouro de feminazi, sabe? Assim, de feminista, de gente que só quer saber, sabe, de ficar realmente nessa lenga-lenga, nessa história dos chamados progressistas, que não tem nada a ver com progresso. Pelo contrário, é o caminho para o caos, para a destruição.
Então, assim, infelizmente, hoje as universidades viraram um antro psolista, muito mais do que petista, psolista. Só falam de pautas identitárias, é questão de ideologia de gênero, é linguagem neutra, é só porcaria, nada que se aproveite. Pois então, deputada, vamos lá. Eu concordo, a senhora está vendo que eu estou concordando com a senhora e sou simpatizante com essa sua forma aguerrida de enfrentar esse tema, porque é muito mais útil do ponto de vista político, ficar meio neutro, passar panos quentes e tal. A senhora não, a senhora enfrenta mesmo essa questão. Nós temos uma LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É uma norma antiga que foi elaborada num ambiente em que estas ideologias prevaleciam e influenciavam no pensamento acadêmico, mas eu penso que essa norma precisa mudar para coibir esta doutrinação e esta prática reiterada de se querer conduzir a juventude com determinado pensamento isolado, jogar uma doutrina única dentro da universidade. Como é que a senhora acha que o parlamento brasileiro pode atuar para minimizar essa doutrinação, reformar essa LDB e tirar essa juventude que chega lá muito nova, com 15, 16, 17 anos e sofre aí essa enxovalhada de doutrinação? Nós temos que começar na base. O primeiro projeto a que eu dei entrada, em fevereiro de 2019, no primeiro dia do meu mandato, foi o projeto de lei do Escola Sem Partido. Eu tinha participado já como ativista na legislatura anterior, em que eu não tinha mandato, eu não era deputada, eu era procuradora, eu participei de diversas audiências públicas lutando pela aprovação do Escola Sem Partido. É uma guerra. Esse tema provoca uma verdadeira guerra. E o projeto acabou sendo arquivado lá no final de 2018. Em 2019, eu dei entrada e, na época, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, combinou comigo que ia esperar a aprovação da Previdência para montar a comissão especial do Escola Sem Partido. A Previdência foi aprovada, ele, de fato, leu a criação da comissão especial no plenário, só que veio a pandemia. E aí, com a pandemia, nenhuma comissão especial foi instalada. Sim. E aí passaram-se 2 anos sem comissão especial. No ano passado, eu fui presidente da CCJ, então era impossível trabalhar Escola Sem Partido e CCJ ao mesmo tempo. Eu tive que estar com uma dedicação praticamente exclusiva na CCJ. E agora, sim, com a nova legislatura que está chegando aí, com sem a pandemia, novos parlamentares, se Deus quiser, muitos parlamentares conservadores serão eleitos, porque o brasileiro está vendo que a esquerda só quer destruir as famílias, destruir a economia. Né? Eles ficam com esse discurso, falando mal do Bolsonaro. O que a esquerda fez pelo Brasil, pelo amor de Deus? O Lula, quando foi eleito no primeiro mandato, foi surfando na onda do Plano Real. O mundo estava todo economicamente em crescimento favorável e ele surfou essa onda. No segundo mandato já não foi assim, que, aliás, não deveria ter tido um segundo mandato, porque quando descobriram o mensalão, era para ter acabado o Lula ali. Sim. Mas o Fernando Henrique passou a mãozinha na cabeça, deixa sangrar, porque, na verdade, sempre foram aliados. E agora o Lula, depois de ter sido condenado em várias instâncias por mais de 20 juízes, volta descondenado para ser candidato, o que é uma vergonha sem tamanho para o Brasil. Não é? Mas, assim, as pessoas têm que ver o que a esquerda fez e o que ela pretende fazer. Pretende fazer com o Brasil o que a esquerda está fazendo na América do Sul. Basta olhar para a Venezuela, basta olhar para a Argentina, para o que está acontecendo agora no Chile, na Colômbia. Todos esses países serão destruídos, assim como a Venezuela e a Argentina, já num estado altíssimo de degradação moral, econômica, tudo. Os argentinos estão, assim, arrependidíssimos de terem feito a eleição que fizeram, estão sofrendo as consequências, e rápido, porque a destruição agora não virá de forma lenta, não. Agora o Lula, né, ele está uma pessoa ressentida do povo brasileiro. Ele já reclamou que o povo tinha que ter ido para a rua, que isso, que aquilo, por conta dele. Sendo que ele não pode nem sair para a rua, que ele é xingado de tudo quanto é nome. Né? Então, ele está ressentido, ele está disposto a fazer com que o Brasil vá numa derrocada
rumo ao que está acontecendo na Venezuela. Entendi. Deputada, então, só reprisando a questão da universidade, da doutrinação, o primeiro passo seria aprovar a escola sem partido. Talvez provocar aí algumas mudanças na lei de diretrizes e bases da educação para impedir essa avalanche de informações doutrinárias que vai para dentro da sala de aula. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo de escola sem partido, isso é para o ensino básico, Sim, ensino claro. médio. A universidade, ela é um ambiente do debate. Aqui ninguém quer impor censura a ninguém, não. Sim. Você não pode impedir o professor de falar sobre qualquer assunto na universidade. Afinal de contas, entrou na universidade, já é adulto. Claro. Pelo menos se pressupõe é adulto. Sim. Não pode mexer com a cabeça das nossas crianças. E as universidades têm a tal da autonomia universitária. Sim. O que nós precisamos é cuidar para que os nossos jovens não sejam doutrinados, para que quando eles entrem na universidade, eles estejam prontos para o debate, estejam prontos para estudar. Porque hoje eles entram lá, já entram com a cabeça completamente tomada, todo mundo militante marxista. Então, é fácil eles caírem nas mãos, nas garras daqueles militantes que estão lá dentro. Sim. Então, aqueles professores militantes. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que aqui ninguém quer censurar debate nenhum. Muito bem. O problema é que hoje existe uma censura, sim, do outro lado. Você não consegue fazer uma pesquisa se essa pesquisa não for do tema que agrade aos progressistas, aos esquerdistas. Você não consegue um orientador, tá? Você é perseguido em sala de aula. A verdade, o que acontece é isso. Então, em nome da autonomia universitária, não se permite nem que a polícia fiscalize o campus, onde tem droga. Aqui na UNB, esses dias, uma jovem foi estuprada. E a polícia não pode chegar lá, porque o Supremo, a meu ver, equivocadamente, está entendendo que a universidade, a autonomia universitária, que é para pesquisas, para você não poder cercear o debate da universidade, justifica a polícia não poder entrar. E aquilo vira o quê? Terra de ninguém. Sim. Então, os jovens ficam desprotegidos lá dentro. Sim. Bem, deputada, eu gostei de quando a senhora entrou na seguinte pauta. Nós não estamos aqui para dizer que professores devem ser amordaçados, nunca, que devemos voltar à censura, apenas uma questão de equilíbrio, onde, já que se quer trabalhar temas políticos e se deve trabalhar temas políticos, principalmente na universidade, que se apresente as várias visões do universo político. Todos possam falar. O problema é que só um lado pode falar, o outro lado, se falar, apanha. Claro, e que os professores que trabalham com disciplinas relacionadas ao debate político apresentem ao seu alunado as diversas visões, correntes políticas. Exatamente. E não isolem um tema e digam, olha, isso aqui é assim, o que passar disso não presta. E nem persigam um eu estudante porque pensa diferente do seu professor. Claro. Né? E isso é um tema que, a nosso ver, até porque o Terra Podcast é apartidário, nós não seguimos por linha ideológica alguma, apenas lançamos luz sobre os diversos, com certeza, as diversas formas de enxergar a vida, de enxergar a política e enfim. Então, o que nós estamos trazendo aqui é uma preocupação nossa com a doutrinação, a partir do momento que não se estende o debate para as diversas visões. Exatamente. Eu já cheguei a conversar com um jovem formado em Direito, e quando eu falei sobre a linha política que adota o chamado Centrão, que é Centrão? O cara não sabe sequer que não existe apenas uma visão de direita, de esquerda, mas diversas outras que devem ser respeitadas e avaliadas antes de se decidir, por exemplo, o voto. Né? Mas, deputada, voltando aqui para a deputada Bia Kicis, vamos lá. A senhora me falou sobre a sua influência relacionada à universidade, enfim. A senhora é filha de um militar. A senhora atribui a essa sua vivência com a cidade de Resende, onde cedia a mais importante escola militar do Brasil, o fato de ser filho de um militar, alguma coisa relacionada a essa sua linha ideológica, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, eu nasci na AMAN, nasci em Resende, mas não fui criada lá. O meu pai, militar da arma de engenharia, eu sempre convivi com pessoas, nunca fiquei convivendo só com filhos de militares. Né? No Rio, a gente convivia muito mais com filhos de civis, frequentava ali uma escola que era civil. Então, não, eu acho que tem muito a ver, claro, com a minha educação dentro de casa. Né?
e com a minha experiência mesmo De no vida. mundo, a minha experiência de vida, né? Aquilo que eu vou vendo que funciona e que não funciona. Sim. E muita leitura, estudo, não é? A gente tem que buscar informação, não acreditar em tudo que falam para a gente, não. Sabe, assim, antigamente a gente até achava, eu achava, que quando eu assistia um jornal, um telejornal, que eu estava recebendo a informação. Hoje eu sei que a pior maneira de você receber informação é você ligar aí nessas News. estações, News. né, assim, tradicionais Sim. da mídia, né, que só desinformam. Então você não sabe se você assiste para ficar desinformado ou se você não assiste para ficar mal informado, você não sabe nem o que é pior. Sim. Mas o fato é que, graças às redes sociais, hoje a gente pode receber informação genuína. E por falar nesse tema, deputada, há um inquérito famosíssimo, acho que eu nunca ouvi em 28 anos que eu lido com a área do direito, um inquérito para ganhar tanta repercussão no Brasil como o famigerado inquérito das fake news. Sim. Esse inquérito, deputada, seria uma cortina de fumaça lançada pelo Supremo para direcionar a sua atuação para onde lhe convém, ou realmente está se buscando ali reprimir a prática de fake news e de desinformação? Como Aí é que eu a senhora está vendo pergunto isso? para quem está nos ouvindo, o que é fake news? O que é isso? Né? Não existe uma definição jurídica para isso. Ah, é desinformação? Ok, mas o que é desinformação? Né? Porque, assim, eu sou formada em Direito, eu aprendi que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena, nem pena sem prévia combinação legal. Então, essa é a lição número 1 do direito penal, e não é só brasileiro, não, internacional, em qualquer Estado democrático de direito. Então, se não existe essa tipificação de fake news ou de desinformação, ninguém pode ser investigado por algo que não está previsto em lei. Isso é um absurdo. Então, partiu da cabeça do Alexandre de Moraes, assim como partiu também de algumas cabeças aí, né, lá do parlamento, que fizeram aquela CPMI das fake news, que gerou esse fruto. Né? A gente sabe muito bem de onde começou, sabe que tem parlamentares muito mal intencionados que pegaram esse tema para ficar acusando os outros de fazer fake news, de fazer desinformação, de plantar mentira nas redes. Pessoas que, sim, faziam isso, tá? Mentiam e continuam mentindo de forma deslavada. E, no entanto, né, esse inquérito ele serve para que o ministro do Supremo, lá, que conduz o inquérito, que é réu, né? Não, desculpa, ele é a vítima, ele é o investigador, ele só não é o réu. Ele é o acusador, o juiz, ele é tudo isso, tá? E, do outro lado, você tem os investigados, dentre os quais, euzinha, que é essa que vos fala, né? É uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime na vida, mas que está nesse inquérito e outros 2. Todos inquéritos ilegais, inconstitucionais, abusivos, todos. E o que me espanta é ver juristas desse país, que se dizem juristas, não levantarem a voz contra esses inquéritos. Então, deputada, salvo o melhor juízo, está na hora do nosso parlamento discutir sobre quem deverá vigiar o vigia, né? Porque, pelo que a senhora relatou aí, meu questionamento foi, trata-se de uma cortina de fumaça? Me parece, a meu ver, modéstia à parte, que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho ao tribunal como a corte máxima do Brasil, tem usado esse inquérito de forma, essa investigação, esse famoso inquérito das fake news, de maneira meio equivocada e muitas vezes até para perseguir desafetos. Não, meio equivocada, né? Não, você está sendo aí, né, gentil. É completamente absurdo. Não é? E, na verdade, é para perseguir desafetos, sim. Agora, onde já se viu ministro, juiz ter desafeto? Isso eu estou vendo desafeto pela primeira político, vez. Isso não existe. Né? Você, na política, você pode ter desafeto político. O juiz tem que ser imparcial, ele não pode ter desafeto. Começa daí o absurdo. Você vê, está na boca do povo, todo mundo sabe que eles estão perseguindo desafetos, sim. Um fato que escancarou essa situação, deputada, a meu ver, foi aquela questão do deputado Francisquini, né? Ali ficou feio pro... Ficou horrível. Como foi que a senhora viu aquilo ali? Lhe Não, chocou aquela... Claro que sim. A minha formação jurídica, ela não permite que eu não me choque cada vez que eu vejo que a nossa Constituição, que as nossas leis, que o nosso ordenamento jurídico está sendo pisoteado
pior do que aquela bandeira do Brasil foi pisoteada no show daquela maluca, Bebel, né? Pior, sabe? Porque, assim, ali foi a bandeira, já foi uma coisa que nos afrontou. Agora, imagina a nossa Constituição, as leis, o ordenamento jurídico, está tudo sendo pisoteado, sabe? O que me espanta é ver que pessoas que teriam que sair, levantar sua voz, como a OAB, por exemplo, na defesa da democracia, da lei, do direito à Constituição, ou estão caladas ou estão aplaudindo, que é pior. Então, veja bem, deputada, aonde fica o nosso querido Conselho Nacional de Justiça neste papel e que mudanças teria que se fazer na Constituição para que se criasse um instrumento para vigiar o vigia? Não, aí no caso, a gente já tem o artigo 49 da Constituição, que trata das atribuições do Congresso Nacional e que diz que o Congresso tem que zelar pelas suas atribuições. O doutor Ives Gandra, que é o maior constitucionalista vivo desse país e que foi consultor jurídico durante a Constituinte, ele tem livros escritos em que diz que o parlamento já poderia suspender, por meio de decreto legislativo, uma decisão como essa aí do Supremo, várias dessas que escapam à atribuição constitucional. Mas o parlamento é muito tímido, não vai. Como tem na Constituição uma previsão de decreto legislativo para suspender decretos inconstitucionais do Executivo, o parlamento só suspende decretos do Executivo, não suspende atos do Poder Judiciário, que são ilegais. Ao sentir, ao ver, no entendimento do doutor Ives Gandra, já poderia fazê-lo. Mas nós estamos tentando aprovar uma PEC, para deixar muito claro ali esse poder revisor, sim, do Congresso Nacional. Quando o outro sair da sua atribuição constitucional, quando o Supremo fizer isso, que o Congresso possa suspender esse ato, essa norma. Pelo menos, deputada, é isso que eu entendo como equilíbrio entre os poderes. Me parece que o sistema de freios e contrapesos aí está meio às avessas, porque você tem um poder ilimitado, um poder que não se submete a qualquer forma de controle, que seus atos não são apreciados por nenhum outro órgão. Eu não estou falando especificamente das decisões lá do ministro Alexandre de Moraes e nem Fachin, nenhum desses. Estou me referindo à atuação do Poder Judiciário como um todo. Me parece que nós estamos diante de um trem descarrilhado. Sim, mas, na verdade, nós já temos um remédio para isso que não está sendo utilizado, que é o impeachment. Quando ministros do Supremo cometem crimes de responsabilidade, como, por exemplo, julgar processos para os quais eles estariam impedidos, aí você tem advogado do PT votando casos do PT. Não poderiam. Você tem ministros que se dizem inimigos de determinados políticos votando processos desses políticos. Não poderiam. Então, isso já é caso de impeachment, pela Lei 1079, a Lei de Responsabilidade. Mas quem teria que... Coragem. Não, coragem para provocar muita gente. Eu mesma já entrei com vários pedidos. A deputada Janaína Pascoal, várias pessoas entraram com pedidos de impeachment de vários ministros. Teve até aquele caso, o senador Cajuru entrou com uma peça que era irretocável, perfeita. Ele deve ter tido excelentes advogados para fazer aquela peça de impeachment que ele fez, que o Caio Coppola levou, deu publicidade e alcançou mais de 3 milhões de assinaturas. E o que o Rodrigo Pacheco fez? Sentou em cima, arquivou. Então, a gente não tem à frente do Senado um presidente do Senado para impor a ordem que teria que impor, pelo menos de pautar um projeto desse, um processo, um pedido desse impeachment. Não significa que, ao final, o ministro sofreria o impeachment ou não. Aí caberia aos senadores julgarem se acharam que houve cometimento de crime ou não. Mas sentar em cima, nem ao menos dar andamento, isso é um absurdo, porque choveu o pedido e com cometimento de crime, possivelmente. É isso que tem que ser avaliado. E, olha, tem senador aí que está chamando os ministros do Supremo para irem lá explicar o ativismo judicial que estão fazendo ou explicar o que eles fizeram com relação
as urnas eletrônicas, né, de simplesmente também impedir que o projeto caminhasse lá dentro, indo interferir lá dentro, senadores da República convidando os ministros e eles não vão. Ministros que viajam a Portugal, a Nova York, a Inglaterra, para falar mal do governo brasileiro. Não se dão ao trabalho de atravessar ali a Praça dos Três Poderes e ir lá prestar contas ao Senado, porque são os senadores que têm a atribuição constitucional de fiscalizar o trabalho dos ministros do Supremo, e foram os senadores que fizeram a sabatina de cada um dos ministros que está ali para que eles pudessem virar ministro. Então, deputada, raciocinando por este prisma, tem muito mais coisa para mudar nesse Brasil, porque, por exemplo, o processo de escolha do presidente do Senado precisa ser revisto, né? Porque foi colocado pelos pares um senador que contou com um apoio maciço, porque a eleição dele para a presidência do Congresso foi uma eleição quase que unânime, e aí o indivíduo vai ali, faz o que quer, senta em cima do que quer. Não teria que haver um debate em torno dos procedimentos para se pautar a análise desses projetos e dessas propostas que ali são apresentadas? A questão é que, do jeito como está hoje, a prerrogativa do presidente do Senado. Não lhe parece muito poder para um presidente de Senado ou de Câmara dos Deputados poder sozinho, né, isoladamente dizer, olha, isso aqui vamos pautar, isso aqui eu não estou nem aí, não me convém, não me interessa? Tem uma avaliação política aí. Se você tem uma pessoa que não tem telhado de vidro, no caso, por exemplo, do presidente do Senado, que eu saiba, ele não tem nenhuma investigação criminal, ele não tem nenhum processo criminal, tá? Ele não teria nenhum tipo desse problema, mas ele é advogado e tem processos bilionários no Supremo. Então, ele tem interesse em que os processos dele no Supremo sejam julgados de forma a garantir a vitória para ele, os honorários bilionários que ele vai ter lá. Então, ele tem interesse em ter uma boa relação com os ministros do Supremo, além daquele interesse que seria natural, que não o impediria, por exemplo, de pautar um pedido de impeachment quando tantas atrocidades estão sendo cometidas por alguns integrantes do Supremo. Atrocidade, juridicamente falando. Um sujeito, um ministro, abrir um inquérito, aí vem o Procurador-Geral da República e pede para arquivar, ele não arquiva, ou então ele arquiva e abre outro no dia seguinte. Então, é tanto absurdo. Perseguição ao presidente da República, mandar desmonetizar páginas de youtubers, mandar prender deputado federal. Para inviabilizar economicamente o trabalho, né? Prender deputado federal, mandar prender jornalista, que tem até o Alan dos Santos fora do Brasil hoje, que está fora do Brasil, porque sem ter cometido crime tanto assim, que o ministro mandou a Interpol, mandou colocar na lista de procurados da Interpol, e a Interpol se recusou. A Interpol falou, não vamos colocar o nome dele porque ele não cometeu crime nenhum. Questão política, né? Entendeu que tratava-se de uma questão política. De perseguição política. Sim. Então, agora, assim, é essa pessoa que está fazendo tudo isso, e você tem um presidente do Senado que deixa correr solto. Deputada, eu vou falar agora de uma pauta que iniciou-se por um senador da esquerda, mas que hoje, diante desse quadro tão preocupante que a senhora apresenta, bem poderia valer-se para o lado oposto. O deputado Randolfo Rodrigues, há alguns anos atrás, propôs e conseguiu aprovar uma lei de abuso de autoridade, que reprime os policiais, o soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, o agente de Polícia Civil lá do Pernambuco, que não pode sair com uma arma na cintura para desenvolver seu trabalho, porque é acoroçoado por uma lei absurda que eles batizaram de lei do abuso de autoridade. Não seria a hora de desengavetar essa lei para estes casos de abusos verdadeiros cometidos por esse eventual ministro que a senhora se referiu? O problema é que já tem até representação fora do Brasil, na Corte Internacional, denunciando abuso de autoridade. O problema é que, se você entrar com um pedido de abuso de autoridade aqui contra o ministro Supremo, são eles que vão julgar.
E hoje, o que vigora no Supremo é aquela coisa, né, que parece coisa de jardim de infância, do presidente do Supremo falar: aqui ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, ou é coisa de jardim de infância ou é coisa de máfia. Me desculpa, se eu sou presidente do Supremo e vejo que tem um ministro que está agindo fora das 4 linhas da Constituição, eu chamo esse ministro para colocá-lo no seu lugar. Mas hoje você não tem isso. Caberia aos ministros fazerem essa fiscalização do trabalho um dos outros. Se tem algum que está realmente, né, colocando em risco, né, assim, denegrindo o nome da Corte, do Supremo, fazendo coisas que não compete ao ministro fazer, caberia aos outros chamá-lo e falar: olha, não pode ser assim, você se acerta aí, porque desse jeito não dá. E aí, se alguém, por acaso, fizesse uma denúncia, eles julgariam, mas hoje não é isso que acontece. Hoje vigora ninguém solta Fica a na mão impunidade de e ninguém, no corporativismo. no corporativismo. Deputada, nós estamos em pleno período eleitoral. As convenções estão acontecendo, inclusive amanhã será a sua, não é isso? A local do PL, que irá definir o candidato a governador, a vice-governador, deputados federais e senadores. Os candidatos, como a senhora bem falou, os pré-candidatos. Deputados distritais também. E distritais, né? muito Governador e vice não são do nosso partido, né? O partido está coligando para majoritário aí, né? Sim. Mas então vamos definir os candidatos a Senado, a deputados federais e distritais. O Brasil está passando por uma situação reconhecidamente tensa de embate político. Essas eleições certamente guardarão diferença de todas as outras com as quais nós já convivemos, tamanha a radicalização e a polarização da política. Preocupa a senhora essas tensões, esse clima de nós contra todos, todos contra nós? Preocupa a senhora essa polarização exagerada entre direita e esquerda? Deixa eu te falar uma coisa. A polarização, ela foi, digamos, um avanço perto do que a gente tinha. Antes a gente tinha uma voz só, era a voz da esquerda. Só a esquerda podia falar, a direita ficava escondida, não mostrava a cara. Então, nossa, no Brasil reina a paz. Não, não reina a paz. Paz sem voz não é paz, é medo. Então, quando você tem pessoas que estão com a voz sufocada, não é porque você tem uma sociedade livre, é porque só uma voz existia. Então, só existia a esquerda. A direita foi surgindo, naturalmente veio a polarização. É melhor a polarização do que você ter um lado calado. O problema é que hoje estão querendo calar esse lado de novo. Só que ele já mostrou a cara. Ele existe. As pessoas achavam que não existia direita no Brasil. A direita mostrou a cara. Agora as pessoas sabem que existe. E esse outro lado está tentando sufocar a voz da direita. Então, é preocupante? Sim, é muito preocupante, porque junto com esse lado você tem instituições que estão tomadas. Eu, quando fui eleita, eu vim preparada para a briga dentro do parlamento. Direita contra esquerda, oposição contra a situação. Estamos em pé de igualdade, vamos brigar. Mas quando você tem instituições tomadas ou a mídia que se juntam a um lado para atacar o outro lado, para querer eliminar, cancelar o outro lado, isso é muito preocupante, porque estão matando a própria democracia e ainda se dizem de bonitinhos. Assinam cartinha em defesa da democracia. Todas as pessoas que assinaram ali são esquerdistas, apoiam o Lula, um descondenado, alguém que roubou dinheiro dos brasileiros para mandar para ditaduras de esquerda, roubou o brasileiro. O povo que trabalha, um povo honrado. Entendeu? E do outro lado, você tem pessoas trabalhadoras, que querem o bem do Brasil, que trabalham pela liberdade, pela família. E tem um lado inteiro que quer convencer as pessoas que esse lado aqui é que ameaça a democracia. Veja, deputada, na eleição de 2018, nós tivemos um fato lamentável e gravíssimo durante o embate político, que foi um candidato a presidente da República, hoje presidente, esfaqueado lá naquele episódio lamentável de Juiz de Fora. E agora, recentemente, tivemos aí um indivíduo integrante da esquerda assassinado no estado do Paraná, em uma situação que até hoje está mal explicada. Todavia, são duas situações de violência gravíssima que estão
encobertos pelo Tem mais manto. uma. Você é Tem mais delegado, uma. você deve saber. Na Bahia foi assassinado um apoiador do presidente Bolsonaro, só que a mídia não fala nada. E esse foi assassinado, sim, tá? Tudo indica que foi simplesmente por ele ser apoiador do presidente Bolsonaro. E a mídia está calada. A mídia joga a luz só no caso do Paraná. Você está entendendo? Sim. Então, esses dois casos, eles são muito graves. Se é violência política, é muito grave. Aliás, qualquer assassinato é grave, ainda que não seja por motivo político. É um absurdo chegar lá e despejar lá, né, um pente da pistola no outro. Mas, aquele caso, a polícia chegou à conclusão, a princípio, que não foi por razão política. Aí alguns jornalistas vieram desmentir a polícia. A polícia está mentindo. Pode? É esse o papel do jornalista, dizer que a polícia está mentindo e nem noticiar o caso da Bahia, em que um apoiador do presidente foi assassinado por razões políticas? Então, deputada, me parece que a responsabilidade das nossas lideranças, e a senhora eu incluo, porque eu a vejo como uma deputada que, além de muito aguerrida, uma deputada que honra o mandato, até porque o Terra Podcast tem essa cultura de só convidar para este debate pessoas que têm o que dizer, que têm história, que têm trajetória. A senhora é uma dessas pessoas que repercute muito no Brasil. Mas, assim como a senhora, todas as grandes lideranças do Brasil me parece que têm a responsabilidade de construir, mesmo que a duras penas, uma cultura de paz dentro desse processo. Ou nós vamos deixar as pessoas se engalfinhando e se matando, hoje aqui, outro ali amanhã? A gente não apoia nenhum tipo de agressão. Quando aconteceu aquele caso, e já teve um caso, parece de um vídeo, de alguém que falou que era, eu sou bolsonarista e vou pegar... E o presidente Bolsonaro falou assim, eu não quero apoio dessa pessoa. Eu não quero apoio de nenhum agressor. Agora, o outro lá, o descondenado, outro dia foi agradecer a um vereador, um ex-vereador do PT, que agrediu uma pessoa, disse, ele foi me proteger, ele foi me defender, porque o outro estava me xingando, e essa pessoa veio a morrer, veio a falecer, depois que ele foi jogado num caminhão que estava passando, bateu com a cabeça, começou a ter problemas de saúde seríssimos e acabou falecendo. E o ex-vereador deu uma declaração dizendo que se arrependia amargamente, que gostaria de pedir perdão a essa pessoa que ele agrediu, mas não poderia mais porque ele faleceu. Agora, o Lula não se arrependeu de nada, não. De nenhum dos seus crimes. O Lula agradeceu a essa pessoa que acabou agredindo o outro. O Bolsonaro fala o quê? Eu não quero apoiador que agrida ninguém. Então, são posturas diferentes. A violência, infelizmente, acontece. Agora, o primeiro-ministro do Japão, o ex-primeiro-ministro, foi assassinado. Era um conservador, era um antiglobalista, o que já levanta muita suspeita sobre a sua morte. Agora, nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência política, tá? Mas não aceitamos que se queira jogar para cima do presidente um ato errado, criminoso de alguém, porque o presidente não pega isso para si. Agora, a esquerda ainda aplaude e ainda agradece. O Lula fez isso. Então, deputada, me parece que está na hora de se responsabilizar por apologia à violência, sim, ou qualquer forma de certeza. crime, qualquer um dos dois lados que abrace essa bandeira de instigar, de induzir e de fomentar Com certeza. esses atos de violência, porque nós não podemos entrar para a página da história como um país que faz eleições para se digladiar, né? Não, Deus a senhora tem consciência dessa responsabilidade? O debate político, o debate de ideias, ele pode ser acalorado, não tem problema, tá? As pessoas podem defender com paixão as suas causas. Isso é normal. O que a gente não pode aceitar é violência física, agressão, tapa na cara, tiro, sim, isso não pode. Eu fico muito feliz, tiro, facada, deputada, isso não pode. Fico muito feliz de ouvir essa sua exortação, porque as pessoas lhe seguem. A senhora é uma referência. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa da paz. Da paz. O que eu não sou é doutrinada, enganada e iludida. Tem aquela frase que é muito antiga: se queres paz, prepare-te para a guerra. Muito bem. Não é? Porque todo tirano desarma a sua população antes de massacrá-la. Então, eu quero paz. É por isso que eu tenho que ter o direito de me defender de alguém que venha me agredir.
Muito bem. Deputada, a senhora elegeu-se pelo PRP. Isso. E em seguida houve uma fusão, não é isso? É. E a senhora migrou para o PSL. Sim. O PRP não alcançou a cláusula de barreira, se uniu ao Patriota, mas aí eu fiquei livre. Né? Eu não devia fidelidade ao meu partido, porque o meu partido acabou. Então, eu pude ir para o PSL, onde estava o presidente Bolsonaro na época. E eu só não concorri pelo PSL na onda do 17, eu tenho certeza que na onda do 17 eu teria tido muito mais até do que 86.415 votos, porque, na época, o PSL do DF já traiu o Bolsonaro antes. Entendi. Então, eu tive que sair do PSL, que foi o primeiro partido a que me filiei, e fui para o PRP. Sim. E aí, na evolução da história, em face, obviamente, de algumas conjugações políticas, hoje a senhora está no PL. O PL é um partido antigo, apesar de ter mudado de nome, já chamou-se PR, teve outros nomes aí, mas é um partido de centro-direita, ou seja, é um partido mais ligado ao centro. Historicamente, o centro da política brasileira nunca foi visto com bons olhos pelo eleitorado mais conservador. Abrigar-se sob o guarda-chuva do PL não lhe causa nenhum desconforto ideológico, já que a senhora é uma pessoa que defende, e com razão, de maneira muito direta, muito firme as suas bandeiras? A ideologia do PL não vai lhe causar algum desconforto no eventual exercício de um mandato sob o guarda-chuva dessa agremiação partidária? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós tentamos criar um partido conservador. Tentamos criar o Aliança pelo Brasil. Não foi possível. Até a pandemia atrapalhou bastante, não conseguimos concluir o processo. E, aliás, eu duvido muito que o TSE, de alguma forma, permitisse que o presidente Bolsonaro tivesse seu próprio partido. Então, nós temos que jogar com as peças que nós temos no tabuleiro. Tá? E o presidente precisava de um partido, todos nós precisávamos de um partido. Lá atrás, nós achávamos que esse partido seria o PSL, que era o partido que veio, né, que elegeu o presidente, elegeu mais de 50 deputados. Só que a gente foi vendo que ali tinha muita gente que também que não era conservadora coisa nenhuma, que não apoiava o Bolsonaro coisa nenhuma, e o partido acabou rachando. Hoje, o PL conta com um grande número de deputados ligados ao presidente Bolsonaro. Claro, todo o PL hoje é ligado ao Bolsonaro porque ele é do partido. Mas você tem aqueles que são mais Bolsonaro, outros menos, mais conservadores, outros menos. É o maior partido do Brasil. Então, ele vai abrigar um largo espectro de políticos. Sim. Mais ao centro, de repente você pode ter até alguns mais centro-esquerda, outros mais centro-direita, outros mais para a direita mesmo. Né? Isso é normal. Então, a gente até espera que, com as eleições agora de outubro, que a gente ainda aumente mais o partido e possamos trazer mais conservadores assim. Sim. E aí, o que vai interessar é, na hora que a gente for votar, a gente votar de acordo com as nossas convicções. Sim. A senhora espera, então, em caso de reeleição, ter dias de paz dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, de boa interação com seus colegas de partido, mesmo sabendo que ali vai haver uma formação heterogênea. A senhora sabe que dentro do PL tem pessoas que têm uma visão muito mais esquerdista do que de direita, estão ali abrigados sob o mesmo... Você tem vários tipos de parlamentares, em todo partido isso é normal. Você tem aqueles parlamentares que se dizem municipalistas, né? Então, eles estão muito mais interessados no como é que eles vão atender os municípios. Você tem aqueles que são os mais ideológicos, que são aqueles que estão olhando para a população do Brasil todo, não só do seu estado, do seu município, olhando, né, questões de família, uma série de questões de educação, que transcendem muito a questão dos limites dos municípios. Então, isso é normal. A política é a arte da convivência, é a arte de possível. Muitas vezes a gente tem que retroceder. Eu queria isso aqui, eu queria esse copo aqui cheio d'água, essa caneca cheia d'água. Mas se eu ficar com a água toda para mim, né, eu não vou ter como ajudar os meus colegas. E depois, o dia que eu estiver sem água, ninguém vai me ajudar. Então, o que eu faço? Eu cedo um pouquinho da minha água aqui, eu retrocedo, dou um pouquinho da água para o meu colega, uma outra vez ele tem água, ele dá para mim. A política funciona assim. É uma questão da política da boa vizinhança. E muitas vezes, da boa convivência, você é obrigado a abrir mão
de um projeto que você queria, para você atender um projeto do colega, e assim você ganha a confiança do colega. Isso aconteceu comigo, até mesmo com o PT dentro da CCJ. O meu projeto, a PEC do voto impresso, em 2019, eu aprovei na CCJ por 33 votos favoráveis e somente 5 contrários. E até o PT votou comigo. Eu ajudei a esquerda a aprovar um projeto deles que eles tinham. Falei, vocês têm que tirar esse artigo, que senão eu não voto com vocês de jeito nenhum. Era um artigo que eu achava muito ruim. Eles tiraram, eu ajudei a aprovar o deles e depois eles me ajudaram a aprovar o meu. É assim que você faz política, sem abrir mão, é óbvio, dos seus valores. Das convicções. Deputada, vamos para o Distrito Federal. Eu falei que esse ano é um ano tenso, ano de eleições, muita polarização, muita coisa aí está acontecendo até um pouco fora da caixinha. No Distrito Federal, o PL trabalhou com a hipótese de ter candidatura própria ao Executivo, depois houve uma mudança de rumos e me parece que amanhã a tendência eu já vou antecipar aqui, já vou dar uma dividente, a tendência da convenção é realmente firmar aliança com o MDB. Isso, inclusive vai ser feito em conjunto, né? Claro. Como é que a senhora está vendo isso? Porque o MDB é também um partido que está muito dividido. Eu diria que hoje no Brasil é o partido mais dividido. É tal negócio, o ótimo é inimigo do bom. A gente tem que fazer o que é possível. Eu estou focada na reeleição do nosso presidente Bolsonaro, estou focada na minha reeleição. Tá? Quero que o meu partido seja um partido que saia fortalecido. Nós temos aí a candidata ao Senado, que é a Flávia Arruda. Nós temos também os candidatos aí a federal, os outros candidatos a federal, como o Fraga e outros, que eu acredito que a gente possa fazer até metade da bancada, com Sim. o Arruda vindo Sim. candidato a federal. Eu, sinceramente, acredito que a gente possa fazer de 3 a 4 federais. Sim. Então, eu estou focada nisso, no fortalecimento Sim. também do partido, aqui dentro do Distrito Federal. Nós temos aí a deputada Celina Leão, hoje, minha Sim, colega, que será a vice. Isso pode ajudar a construir essa ponte também. Então, nós vamos trabalhar para fazer do melhor jeito possível para atender o cidadão do Distrito Federal. Sim. Seja no governo local, seja no governo federal. Sim. Aqui no Distrito Federal, nós temos, pelo menos, 2 mulheres ligadas umbilicalmente ao presidente Jair Bolsonaro, declaradamente e reconhecidamente, que são a senhora e a ministra Damares. Muito se especulou sobre os destinos desse grupo político no sentido de uma candidatura própria. E, neste contexto, falou-se numa possibilidade desta candidatura abençoada pelo presidente Bolsonaro ser encabeçada pela senhora em alguns momentos ou pela ministra Damares em outros momentos. Trabalhou-se essa hipótese do PL ter uma candidatura para o Executivo sob as bênçãos do presidente Bolsonaro dentro dessa linha? Essa conversa não aconteceu. Lá atrás o presidente me perguntou se eu tinha algum interesse em concorrer para o governo. Eu falei para ele que agora não, pelo menos agora não. Então, a gente nunca tocou isso daí. Pode ser a Damares, a ministra Damares foi para outro partido, foi para o Republicanos. Sim, né? Sim. Mas eu queria falar para você, antes da gente encerrar o programa, por falar em Distrito Federal, que eu tenho trabalhado muito pelo Distrito Federal. O meu mandato ele é muito dedicado à agricultura familiar, Sim. o pequeno agricultor. Então, todas aquelas pessoas mais vulneráveis que realmente precisavam de uma mão para que elas pudessem receber capacitação, uma ajuda para que pudessem trabalhar, puderam contar com o meu mandato. Eu quero dizer que eu sou presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Familiar, Sim. da Agricultura Familiar. Tenho investido muito na agricultura aqui. Nós estamos em Planaltina. Isso aqui é uma Sim. terra que eu pude contribuir bastante. Mas para todo o DF e RIDE, eu tenho trabalhado pelo entorno aí do Distrito Federal. São os municípios de Goiás, os 2 de Minas também. Por quê? Se a gente quer trazer qualidade de vida para o cidadão do Distrito Federal, nós temos que cuidar de quem está também em volta do DF, que utiliza os serviços públicos daqui. Tá? Eu tenho, graças a Deus, conseguido investir, sou a parlamentar que mais investi na história da Embrapa em pesquisas. Sim, aqui, inclusive, Planaltina exatamente. Sede...
em Planaltina e no Distrito Federal, a parlamentar também que mais investiu na agricultura familiar. Graças a Deus, hoje, o agricultor familiar, com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, com as entregas de caminhões, com entregas de câmaras frias, com entregas de tratores, tem conseguido fazer, não só plantar, colher, como a comercialização do seu plantio. Sou a madrinha do projeto da Rota da Fruticultura. Nós vamos revolucionar a agricultura do Distrito Federal e RID com a plantação de frutas, das berries, com pequenos hectares de terra. O agricultor aqui vai poder plantar como mirtilo, como o açaí e tantas outras frutas, e vai poder ter um proveito, um rendimento, um faturamento muito acima do que ele poderia sonhar, assim como já acontece em Petrolina, em Juazeiro. Nós vamos fazer do Distrito Federal aqui uma verdadeira revolução. Sim, e aliás, quero dizer hoje... também que agora, dia 28, foi o dia do agricultor. Sim. Quero dizer também que os catadores ou recicladores de lixo também puderam contar com a minha ajuda, receberam equipamentos para que eles pudessem mais que triplicar o seu faturamento. Então, eu fico muito feliz, porque no Distrito Federal, gente, aqui não tem só servidor público, não. Muito bem. Aqui tem muita gente que empreende, que trabalha e que precisa de ser cuidado, mas ser cuidado de forma que aprenda o seu como desenvolver o seu ofício com tecnologia, com capacitação, para ser independente do Estado. Nós não queremos ninguém escravizado aqui, não. Nós queremos pessoas livres para se desenvolver e serem felizes. Muito bem, deputada. Inclusive, nós falamos para a senhora nos bastidores que hoje em Planaltina, por coincidência, Sim. está acontecendo a festa da uva. Exato. Né? A senhora chegou num dia abençoado, aqui, em que a Opa! cidade está em festa. Os produtores extremamente felizes com os avanços que tem tido. Planaltina é a cidade que mais produz hortifruti no Distrito Federal, então eu tenho certeza que a sua fala alegra muita gente que acorda cedo para produzir, seja o produtor de verdura, seja o indivíduo do agronegócio de grão, enfim, Planaltina lhe agradece por essa sua disposição de brigar para incrementar essa atividade na área de produção agrícola. Exatamente, e também, né, ajudando aí na questão de titulação das terras, né? Sim, claro. Que o presidente Bolsonaro tem feito isso como ninguém. Em 3 anos e meio, ele entregou mais de 400 mil títulos, sim, mais do que 4 vezes, né, assim, o PT entregou, sim, né? Então, assim, é uma coisa realmente maravilhosa. Verdade. Né? Deputada, hoje o agricultor sabe, o pequeno agricultor sabe que ele conta com um governo e com parlamentares que não descansam enquanto não conseguirem, né, trazer qualidade de vida para essas pessoas. Nós estávamos falando, a senhora já anunciou que é pré-candidata a deputada federal, naturalmente, deverá ir para o 2º mandato. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E os eleitores, né, do Distrito Federal me confiarem. O que esses eleitores devem esperar, em síntese, da Bia Kicis neste 2º mandato? Quais serão as bandeiras mais relevantes que a senhora deverá apresentar e quais as entregas a senhora deverá fazer em caso desse 2º mandato? Vou continuar trabalhando pela liberdade das pessoas, pelo desenvolvimento econômico e social, tá? Pela educação, que é muito importante, desde a educação de base, para que as famílias possam permanecer unidas, se assim o quiserem. Não é? Então, hoje você tem as pessoas que saem do campo para tentar uma vida melhor, vão para uma cidade ter um subemprego. Se você ajuda a trazer tecnologia para o campo, além, né, das outras ferramentas que são necessárias, o jovem ele vai se sentir contemplado. Então, ele pode ficar naquela terra tendo acesso à internet, acesso à tecnologia, a tudo que o jovem quer. Ele não precisa sair para ter um subemprego por aí. Então, assim, eu vou trabalhar muito na questão da formação dos jovens, da tecnologia, da educação e continuar lutando muito pela bandeira da liberdade e pela bandeira das famílias e a bandeira pró-vida. Nós não vamos deixar que essa ideologia nefasta
que quer liberar aborto, liberar droga, nós não vamos deixar que isso se instale no seio da sociedade do Distrito Federal. Nós não queremos coisas nocivas, nós não queremos práticas nocivas aqui no Distrito Federal. Vocês podem contar comigo, porque eu vou continuar lutando como uma leoa que tenho sido, vou continuar lutando pelas famílias, pelo emprego, pelo desenvolvimento, pela tecnologia, vou continuar investindo nas pesquisas da Embrapa, vou continuar investindo na agricultura para que o povo possa se desenvolver e ter uma vida melhor. Essa é a deputada Bia Kicis. É uma pena que o tempo não nos ajuda, deputada, passa muito rápido, mas o Terra Podcast tem um orgulho muito grande de ter lhe ouvido. Nós já sabíamos que a deputada Bia Kicis tem muito o que falar aos seus eleitores, tem boas propostas a apresentar. Quero só falar, Sim, que faltou falar aqui da segurança pública. Sim. Esse é um problema gigantesco. Eu sempre prometi que iria lutar pela segurança pública e pela segurança jurídica. Essas são duas pautas que eu também jamais irei abandonar. Então, eu sou CAC. Sim. Eu acredito que uma mulher armada não é estuprada. Então, eu vou continuar lutando pelas mulheres, pela defesa das mulheres, tá? Eu acredito que um fazendeiro, uma pessoa dentro da sua casa que tenha uma arma legal, ele está protegendo a sua família, o seu patrimônio, e isso é mais do que legítimo. E vou continuar lutando pela alteração das leis de execução penal para acabar com essa coisa de saidinha, saidão. Vamos acabar com isso. Tá? Bandido tem que ficar encarcerado, tem que ficar preso para que a sociedade possa ter paz, você possa ter o seu negócio, sem que a sua loja viva sendo assaltada, sem que você tenha medo que seu filho não volte para casa. Então, vou continuar lutando pela segurança pública e pela segurança jurídica. Muito bem, deputada. Para nós foi uma satisfação enorme. Esperamos ter a senhora aqui outras vezes. O Terra Podcast se orgulha de entregar conteúdo de qualidade aos nossos seguidores. E com a sua presença aqui, certamente, nós estamos enriquecendo o que entregamos para a nossa comunidade. Foi uma satisfação enorme. Espero ter a senhora outras vezes. Que Deus abençoe o seu segundo mandato, que a senhora possa aí contemplar a sociedade brasileira com trabalho de qualidade como uma parlamentar guerreira. Boa sorte, Muito senhora. obrigada, delegado. Sucesso, Prazer. senhora. Um abraço para a sua audiência, pessoal. Tamo junto. É isso. Um abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser.